para começar a conversa com o número 95, dedicada ao Fuzelo, temos aqui o Gonçalo Elias. Gonçalo, olá, tudo bem? Olá, Zé, tudo e contigo? Cá vamos, pronto para mais uma conversa. Diz, Já não falta muito para chegarmos às 100. não, já não, de facto Há não. bocadinho Esta é estávamos a comentar isso. 95, é verdade. E num Ahm, instante fizemos quase uma centena. é verdade. Quando chegarmos à centena, fazemos uma festa. Olha, aí está, vou trazer um bolinho. Vou trazer um Comemos bolinho. uns pastéis de nata, que é para deixar Exato, aí exato. depois uma certa malta com uma inveja desgraçada. Exato, fica já combinado. Ainda bem que fica já combinado que assim consigo tratar disso com o tempo. Gonçalo, esta espécie tem uma particularidade curiosa, que é a sua distribuição quase mundial, para aí África, que é a Oceania, não sei, não, a Oceania tem, eles vão para lá também, o que não vai praticamente é América do Sul, não é? Mas de resto, É, aquilo praticamente é o planeta todo. é assim, o fuzelo nidifica nas regiões árticas. Eles praticamente só nidificam acima do Círculo Polar Ártico, ou só marginalmente abaixo, o que significa que nidificam na Lapónia, daí até o nome científico lapónica, né? E nidificam depois em certas zonas da Sibéria e no Alasca. Ou seja, eles nidificam no continente americano, na parte do Alasca, mas não invernam na América, invernam só no Velho Mundo, incluindo nas costas europeias, numa boa parte das costas africanas, nas costas asiáticas e australianas, da Oceania. O que significa que as aves do Alasca invernam, neste caso, na Austrália e na Nova Zelândia. Não invernam na América. Portanto, eles atravessam o Pacífico. Aliás, a propósito disto, pode-se referir que o fuzelo detém atualmente o recorde mundial de um voo sem paragens. Isto foi conseguir, portanto, isso foi medido graças ao seguimento com dispositivos de telemetria, né, de GPS, e em outubro de 2022 houve um fuzelo que fez um voo sem paragens durante, creio que 11 dias, ou 12, desde o Alasca até à Tasmânia. A Tasmânia é uma ilha que pertence à Austrália, mas fica ainda mais a sul do que a Austrália. E ele voou 13.560 quilómetros sem parar, desde o Alasca até à Tasmânia. Portanto, é o que acontece quando uma ave fica na América e depois vem invernar no outro continente e, sobretudo, tendo que atravessar o Pacífico, tem que atravessar uma enorme extensão do oceano. E então fica aqui a nota que o Fuzelo é atualmente o recordista em termos de distância de migração sem paragens. Porque quando estamos a falar na distância de migração, não é só a distância, é o comprimento do voo em si, não é? Porque O ela não faz um comprimento voo. daquela etapa, digamos, Exatamente, é uma porque etapa única desde portanto, do Alasca até a Tasmânia. Já um ano ou 2 anos, em 2020 ou 2021, tinha sido detectado um caso muito parecido de um outro fuzelo que também tinha sido marcado no Alasca e que foi invernar, ou pelo menos voou até a Austrália, à província de Nova Gales do Sul, que é na parte sueste, penso que é na zona de Sydney, só que a Tasmânia ainda fica mais a sul, portanto este bateu o recorde do anterior para aí por 400 ou 500 quilómetros. até porque, por acaso é engraçado, porque eu li a propósito do comportamento migratório destas aves, que as aves que nidificam mais a norte também são as aves que mais tarde começam a migração, curiosamente. É possível porque nas regiões de latitudes muito elevadas a primavera começa muito tarde, porque até maio aquilo ainda está tudo cheio de gelo. E normalmente, portanto, quando estamos a falar das regiões para lá do Círculo Polar, só a partir de junho é que há condições para começarem a fazer os ninhos. Antes disso, como eu disse, há demasiado gelo, não há condições. E, portanto, isto significa que a época de reprodução acontece bastante tarde no ano e que, por conseguinte, depois o voo de migração para sul acaba por ser ele também bastante tardio. Poderá estar ligado a essa questão do calendário. Migram em bandos, não é? Não são indivíduos isolados. Tipicamente migram em bandos. Aliás, eu nem me passaria pela cabeça que um fuzelo
que sai do Alasca conseguisse sozinho encontrar o caminho para a Tasmânia. Se calhar pode haver casos de aves que migrem individualmente, só que eu acho que estes voos muito longos, ainda por cima, sem locais para poderem descansar e reabastecer, para saberem o caminho, só mesmo acompanhando aves que já conheçam o trajeto. Portanto, eu imagino, e digo imagino porque não estive a ler em detalhe sobre isto, que nestes casos, sobretudo quando envolvem grandes travessias oceânicas, haverá migrações em bando em que alguns indivíduos, por já conhecerem o caminho, acabam por funcionar como, como é que eu ia dizer, como guias, né? E os outros vão atrás. Uhum. Mas enfim, não sei se isto descreve o conjunto das situações todas, mas pelo menos em alguns casos migram em bando. Aliás, eu já vi bandos em migração, portanto, pelo menos em alguns casos isso acontece. Se bem que, em algumas espécies, pelos vistos, existe um conhecimento, digamos, inato também sobre migrações, e não sei o quê, tínhamos falado disso há alguns no tempo, por causa dos cucos, por exemplo, não é? Que já não têm contacto com os progenitores e, no entanto, conseguem migrar para os sítios certos, não é? E Sim, depois, vamos ver, há uma parte que já está inscrita nos genes, podemos dizer assim, ou já está inscrita no sistema. Portanto, já é como se já tivesse programado. Ou seja, as aves sentem, vamos usar este termo, que quando começa a haver alteração das condições ambientais, nomeadamente a diminuição do comprimento dos dias, porque as aves são muito sensíveis à quantidade de luz que recebem, portanto, a diminuição do comprimento dos dias, eventualmente alterações de temperatura, elas começam a ficar como que inquietas e com necessidade de se deslocarem para outras regiões. Portanto, nas aves migratórias é isso que acontece, e, portanto, elas pelo menos sabem que, ou sentem, talvez seja o melhor termo, que devem partir numa determinada direção. Agora, temos que nos lembrar que muitas delas não chegam ao destino, umas porque seguem na direção errada, outras porque se perdem devido a fatores adversos, como por exemplo tempestades ou nevoeiros, e outras porque são predadas. Portanto, há sempre uma percentagem considerável de indivíduos migradores que não chegam ao destino. Agora, há muitas que conseguem e depois, a partir do momento em que chegaram ao destino, e a gente pode perguntar, então, mas numa ave que migra sozinha, qual é o destino? Epá, o destino é quando esse impulso para migrar se começou a terminou. atenuar, atenua-se, aquilo vai-se atenuando. Aliás, eu já li alguns há uma série de anos, já não me recordo para que espécie é que era, que a ave tem um forte impulso para migrar e que depois, à medida que a migração vai avançando, o comprimento das etapas vai diminuindo, porque essa pulsão para migrar também diminui. Mas pronto, isto variará muito de espécie para espécie e não quero agora estar a generalizar em Sim, demasia. até porque estas aqui, pelos vistos, têm etapas extremamente compridas, não é? Não, Atravessam. atenção, nem todas. Estou a falar deste caso extremo, que é o que vem Sim, do sim, sim, Alasca sim. para a Nova Zelândia ou para a Austrália. Agora, no caso dos fuzelos europeus, sabe-se, por exemplo, que eles vêm da Lapónia, aqueles que aparecem cá, pertencem à subespécie nominal, vêm principalmente do norte da Europa, mas sabe-se que muitos deles param no Wadden-Zee, portanto, numa zona do Mar do Norte, ali perto da Holanda, que há uma zona importante de paragem para reabastecimento. Portanto, esses não têm que fazer 13 mil quilómetros seguidos. Há locais onde eles fazem realmente paragens para conseguir recuperar energias e acumular gordura. Mas sim, farão algumas etapas importantes. Portanto, no caso das aves europeias, eu penso que eles vão seguindo essencialmente as linhas de costa. Não se enfiam pelo meio dos oceanos, até porque eles não vão atravessar para a América, eles vêm, se quiseres, da Suécia ou da Finlândia até Portugal ou até às costas africanas e, portanto, enfim, podem não seguir exatamente ao longo da costa, mas têm muitas oportunidades para parar, não são obrigados a fazer uma etapa única. Por acaso, a migração destas aves realmente tem uma série de aspectos extremamente curiosos. Um deles que foi precisamente, até se não me engano, eh, numa, num dos webinários que se fez há alguns no tempo, já não me lembro se com uma das irmãs Catri, que se referia, e que acontece com estas aves também, que algumas aves sofrem alterações fisiológicas significativas
quando é na altura da Sim, migração. sim, correto, correto. E não estamos a falar só da acumulação de gordura, não é? Estamos a falar de alterações como, por exemplo, o aumento do coração, o Sim, aumento da massa há muscular órgãos que e aumentam e outros que encolhem, exatamente. redução do fígado e dos órgãos, digamos, digestivos. É verdade, é verdade. Ou seja, há ali alterações fisiológicas importantes precisamente para conseguir aproveitar ao máximo ou tirar o máximo partido desta etapa que é muito exigente e, portanto, conseguem de facto aumentar as suas capacidades de propulsão. No fundo, é disso que se Uhum. trata. Não deixa de ser de veras impressionante, por É acaso acho interessante, esse aspecto é impressionante, sem dúvida. muito giro. Agora, dada esta natureza, também, digamos, migratória, e os sítios onde nidificam versus os sítios onde invernam, estamos a falar de habitats muito distintos, não é? Entre o período de Sim, reprodução. sim. O que acontece com muitas limícolas é que, e nomeadamente estas que vão para latitudes elevadas, é que elas nidificam em água doce. E quando nós vamos para as regiões árticas ou subárticas, tu tens imensas poças e charcas e lagoas de água doce que estão congeladas no inverno, mas que depois, a partir do fim de maio, início de junho, descongelam e se enchem de vida, de invertebrados e de plantas, etc., e que oferecem bons locais de reprodução. E depois, fora da época dos ninhos, acontece com muitas limícolas e também com outras aves aquáticas, como por exemplo patos, não é? Que vão nidificar nessas zonas de água doce. Depois, no inverno, como todos esses locais congelam, estas aves acabam por vir para as zonas costeiras. Por isso é que muitas limícolas e muitos patos frequentam zonas de água doce na época dos ninhos acabam por se tornar costeiros. É porque procuram sítios que não congelem, porque as zonas costeiras mais dificilmente congelam. É claro que nós sabemos que hoje em dia, por exemplo, nas nossas latitudes, nós temos muitas zonas de água doce no interior. Mas é preciso ver que, primeiro, muitas delas nem sequer são adequadas, porque têm margens muito declivosas e não têm vegetação nem alimento. E segundo, há 100 anos atrás, praticamente não tínhamos manchas de água no interior da península, né? Tirando uma ou outra lagoa natural. E, portanto, estas aves, para poderem passar o inverno nas nossas latitudes, tinham que ir para a costa. E foi Elas aqui, assim. portanto, não nidificam mesmo, não é? Não. O fuzelo só nidifica mesmo lá para cima, para o Círculo Polar. Eles Uhum. aparecem cá no inverno, mas vão para a costa. Podem ocasionalmente aparecer no interior em migração. Eu já vi um bando, por exemplo, uma vez ali na zona de Alcântara, que fica na província de Cáceres, em Espanha, mas não muito longe do Tejo Internacional. Vi um bando de 20 e tal fuzelos a migrar para norte, em voo baixo sobre a planície, no início de maio. Portanto, um caso em que estas aves resolveram atravessar diretamente pelo interior da península. Não é algo que se veja muitas vezes, primeiro porque se calhar não há muitos a passar pelo interior e segundo, possivelmente porque em muitos casos migram de noite. E portanto também não os vemos passar, ainda por cima eles são silenciosos, portanto pode acontecer passarem de vez em quando, mas é uma limícola em Portugal e Espanha, é uma limícola de hábitos mais costeiros. Então, cá em Portugal, quando e onde observar a espécie? Bom, a espécie em Portugal é migradora de passagem e invernante. Embora ocasionalmente, como acontece com várias espécies de limícolas, mesmo durante a época dos ninhos, se possa ver uns quantos indivíduos. Mas isso pensa-se que são ou adultos não nidificantes ou imaturos que ficaram por cá. Mas tirando esses casos de alguns que ficam por cá assim, em junho e julho, a principal época de ocorrência é no outono e no inverno e no início da primavera. Agora, esta espécie, o fuzelo, embora em Portugal até seja razoavelmente frequente, porque pensa-se que invernem alguns milhares, eles estão concentrados em muito poucos sítios. Ou seja, tendem a surgir em números importantes em várias zonas úmidas, e depois noutras
praticamente não se vê. E as principais são o estuário do Tejo, o estuário do Sado, a Ria de Aveiro e a Ria Formosa. Portanto, são assim os principais locais. Fora disto, aparece em números relativamente reduzidos. Embora às vezes possam aparecer alguns bandos de algumas dezenas em passagem, há outros sítios que ocasionalmente também podem ter assim uns quantos, por exemplo, a Lagoa de Óbidos, mas aí já não estamos a falar de centenas, nem de milhares, estamos a falar talvez de umas escassas dezenas. Eu penso que o sítio que tem mais será o estuário do Tejo. No estuário do Tejo, tipicamente observa-se 1.000 ou 2.000, e houve um ano que foi em 1996 que foram contados 8.900 fuzilos no estuário do Tejo, que é assim uma contagem excepcional. Mas também pode haver flutuações na população invernante de uns anos para os outros. Mas eles dispersam um pouco, não é? Não ficam assim muito agregados em bando. Quando se estão a alimentar, acontece com muitas limícolas, quando se estão a alimentar, eles espalham-se pelo estuário, vão à procura do alimento, né, eles alimentam-se daqueles invertebrados característicos dos sedimentos estuarinos, eles espalham-se pelo estuário e depois, quando a maré enche, eles vão para os refúgios de maré cheia e aí é que se podem observar as maiores concentrações. E nas Aliás, ilhas? quais ilhas? A Madeira e os Açores? Sim. Não, não aparecem. Quer dizer, penso que poderá haver registros de aparecerem acidentalmente, mas não é uma ave habitual. Agora, estava a dizer, eles vão para os refúgios de maré cheia, que, embora em algumas limícolas esses refúgios estejam em salinas, no caso do Fuzelo, eles não são muito dados a frequentar salinas e vão mais para ilhas de Sapal, no meio dos estuários. E por isso é que as contagens de limícolas devem ser feitas durante a maré cheia, que é quando os bandos estão concentrados. Porque na maré baixa, quando eles se espalham pelo estuário todo, tens uma data de pontinhos a ocupar a área toda, ainda por cima em movimento, é quase impossível contá-los, ou fazer uma contagem rigorosa. Portanto, as contagens de limícolas, em geral, fazem-se na maré cheia, que é quando as aves estão juntas e estão a descansar. Ok. Hum, Quando estava aqui a avaliar os estatutos de ameaça, achei aqui uma coisa curiosa, que é o facto de, em Portugal, Espanha e na Europa em geral, esta espécie aparece na categoria de Least Concern, portanto, em princípio não ameaçada, não é? No Uhum. entanto, o Estatuto Global aparece como quase ameaçada, Correto, Near correto, sim. Threatened. O que é que explica isto? Se tens noção? Tenho. O que explica isto é o seguinte: o fuzil tem várias subespécies. Nós cá temos a subespécie nominal. Há outras subespécies na Ásia e no Alasca. O número total de subespécies consideradas depende das autoridades. Aquilo anda entre as 2 e as 6. Mas há várias. E o que acontece é que, embora as populações europeias aparentemente estejam saudáveis, daí o LC na Europa e em Portugal, as populações orientais da Ásia e aquelas que vão invernar à Oceania estão aparentemente num declínio acentuado. E essas subespécies, se fossem avaliadas enquanto subespécies, eventualmente até já teriam classificadas como vulneráveis ou assim. Portanto, há uma diminuição populacional a afetar as populações mais orientais. Pensa-se que, entre outros fatores, isso poderá ter a ver com a degradação das condições para a espécie no Mar Amarelo, que fica ali ao pé da China. E, portanto, globalmente, embora as populações europeias estejam bem, globalmente há uma parte da população que está a diminuir e é por isso que a espécie foi metida em NT. Desde 2015, porque até 2015 estava pouco preocupante. Em 2015, a IUCN colocou isto em NT e desde então ficou nessa categoria, ou seja, no quase ameaçado. Uhum. Só para concluirmos aqui, esta espécie é muito parecida com outra limosa que também costumamos ver por cá, não é? E que brevemente também vamos O falar maçarico sobre bico ela. direito, sim. O maçarico bico direito, exatamente. Como é que se distinguem as aves, as duas espécies? Olha, quando eu comecei a ver aves, eu durante muitos anos tinha também os guias de campo que às vezes salientavam as características e eu durante muitos anos fixei-me numa característica que era salientada na maioria dos guias de campo, é que o maçarico de bico direito tem o bico mais ou menos retilíneo e o fuzil tem o bico ligeiramente curvado para cima. Essa é uma das características que supostamente ajuda a distinguir. Só que eu sempre tive imensa dificuldade porque
normalmente a primeira curvatura do fuzil é um bocadinho ténue, e segundo, até o maçarico de bico direito às vezes é ligeiramente curvo. E portanto eu sempre tive muita dificuldade. E só uma série de anos mais tarde é que eu me apercebi de uma outra característica que acaba por ser muitíssimo mais fácil para os distinguir quando estão pousados. É que o fuzil tem o dorso riscado e o maçarico de bico direito tem o dorso liso. E isto torna a identificação muitíssimo mais fácil do que estar ali a avaliar a suposta curvatura do bico. Isto quando estão pousados. Quando estão em voo, então ainda é mais fácil, porque o maçarico de bico direito tem uma grande risca branca a atravessar a asa e o fuzil, não. O fuzil tem a asa assim com um mesclado de castanho, mas não tem a risca branca. Portanto, em voo é fácil. Pousado é olhar para a cor do dorso, que eu acho que acaba por ser mais fácil do que a curvatura do bico. Já agora, e porque não referimos isto no início, não queria terminar sem referir as circunstâncias em que eu observei esta ave pela primeira vez. Por acaso estava a Foi pensar nisso também. Sim, sim, não faz mal. Isto, não, isto eu acho que é interessante referir, não tem que ser sempre no início. Foi no dia 27 de setembro de 1988, foi durante os dias que passei na Ria de Alvor, no Algarve, foi a minha primeira ida ao Algarve para ver aves e foi realmente uma experiência muito interessante. A Ria de Alvor é um pequeno estuário ali entre Lagos e Portimão e nestes dias que eu lá passei, em que eu conheci também o Peter Arris, que era o diretor do Centro, a Rocha, e que foi, como eu já disse anteriormente, um dos meus grandes mestres, nestes dias eu tive a oportunidade de observar e identificar pela primeira vez uma série de aves aquáticas. Portanto, esta estadia foi especialmente interessante para aves aquáticas e também para outras espécies terrestres migradoras. E uma dessas espécies foi então o fuzelo, que eu vi pela primeira vez na Ria de Alvor, que é um sítio onde eles aparecem também, embora não sejam um daqueles principais que eu elenquei, mas eles aparecem também em pequenas zonas úmidas e a Ria de Alvor é um deles. Enfim, ficamos por aqui com esta conversa. Só chamar a atenção então também para o facto que no canal YouTube do Portal Aves de Portugal existe um vídeo relacionado com um webinário, não é? Que era sobre a identificação dos grandes maçaricos, onde se refere a esta espécie também. Sim, aliás, Portanto, é a identificação e não só. O webinário até se chama Vamos Conhecer os Grandes Maçaricos, portanto, falamos de outros aspectos, sim, nomeadamente sim, 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 é destas questões verdade, é das verdade. migrações também e destes recordes. Portanto, estes recordes que foram falados, até tem lá um mapa a mostrar a trajetória seguido por esta ave. Portanto, fica desde já aqui o convite também para irem ver o webinário, a gravação. Chama-se Vamos Conhecer os Grandes Os grandes Maçaricos. maçaricos, exatamente. Obrigado, Gonçalo. Até à Obrigado, Zé. próxima. Até à próxima.